Shalom, estamos de volta. Vamos entrar agora em Mateus 24, que é uma pregação dura no sentido de vigilância, no sentido de rever os nossos conceitos e preconceitos, no sentido da gente aprender a palavra e praticar a palavra, no sentido da gente se consertar diante do Senhor, porque a sua volta, ela é certa. Então vamos lá. Nesse capítulo, Jesus fala do futuro, o fim dos tempos, o retorno de Jesus e também a queda de Jerusalém 70 anos depois. Quando saem do templo, os discípulos estão elogiando a restauração. A gente lembra que o templo ele começou a ser restaurado por Herodes, porque ele tinha sido queimado e Herodes começa a restaurá-lo. E essa restauração ela só vai ser concluída no ano 64. Então ali os discípulos estavam assim, encantados com o tamanho das pedras, enfim, com toda aquela coisa que a obra traz, a restauração traz. Eles estavam encantados com aquilo, né? E Jesus diz a eles que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos não conseguiram visualizar a destruição daquela imponente construção. Eles vão para o Monte das Oliveiras e pedem detalhes daquilo que Jesus está anunciando. E Jesus responde a 3 perguntas relacionadas à destruição do templo, à sua segunda vinda e ao fim. Jesus já inicia dizendo para se ter cautela, porque viriam os falsos cristos. Fala dos sinais que antecederiam a sua vinda: guerras, terremotos, nação contra nação, perseguição e morte aos cristãos. A gente já tem vivido algumas dessas coisas, né? Mas ele diz que ainda não seria o fim. Mas a gente já tem visto, já tem vivido parte desses sinais, né? O esfriamento do amor e a pregação do evangelho a toda pessoa. As missões, elas têm avançado pelo mundo, né? A gente tem visto os missionários indo aos confins da terra para pregar a palavra de Deus. Nesses versículos, do 1 ao 13, dá a entender que ele está anunciando o final dos tempos. Já nos versículos 15 ao 28, anunciando a destruição de Jerusalém, 70 anos depois. Aqui Jesus fala da destruição de Jerusalém 70 anos depois por Tito e o Império Romano, onde a cidade foi cercada, não recebendo nem comida nem água por meses. Essa invasão se inicia em março e vai até setembro. O templo foi queimado e destruído. Sua restauração tinha terminado 4 anos antes. Ela terminou em 64 e o templo é destruído nos anos 70. Quando Jesus começa a anunciar o que vai acontecer, na verdade, ele está deixando conselho para os cristãos para não serem pegos de surpresa dessa invasão dos anos 70, né? Para eles ficarem atentos e escaparem e sair da cidade imediatamente, antes que fosse impossível. Então, assim, quando eles percebessem que estava aquele movimento do Império Romano, era para eles saírem. Ele estava anunciando antes para que os cristãos não se perdessem. Do versículo 16 ao 20, mostra que os cristãos ouviram e fugiram para Pela, cidade próxima a Galileia, porque a cidade que foi sitiada foi Jerusalém, né? Quando ele diz para não olhar para trás, é no sentido de urgência. Não dava tempo de pegar as coisas em casa, não dava tempo de separar e de falar, não, só vou amanhã. Não, tinha que ser urgente. Não podiam ter contratempo. A referência à fuga no sábado, quando ele diz que para orar, para que essa fuga não ocorra no sábado, era no sentido do Shabat judaico. Por quê? No Shabat, a cidade fica praticamente morta, os judeus não fazem nada. E se os cristãos fossem fugir no Shabat, eles iam chamar a atenção, porque por que eles estariam se movimentando, né? Chamaria muita atenção. E que não fosse no inverno, porque o inverno é rígido. E para ter uma fuga no inverno com pouca provisão, com poucas roupas, poucos mantimentos, enfim, seria muito mais difícil. No verão você consegue carregar mais coisas, né? A referência às grávidas é porque uma mulher nesse estado requer cuidado. Sua resistência diminui muito. E o tempo seria de muita urgência. Então, uma mulher grávida, ela teria muita dificuldade nessa fuga acelerada. É nesse sentido que ele está falando. Assim também para as que estivessem amamentando. É a mesma coisa.
A mulher que está carregando um bebezinho e está amamentando, claro que é muito mais difícil dela se locomover. Claro que é muito mais difícil porque ela tem que parar, ela tem que ter... Um bebê requer cuidado, enfim, uma série de coisas. É nesse sentido que ele está dizendo. Faz referência que aqueles dias seriam terríveis. Flávio Joséfo, historiador da época, que escapou do cerco romano, declara que mais de 1 milhão de judeus morreram em um dia. Você já imaginou 1 milhão de judeus em apenas um dia? Por isso que realmente foram dias terríveis, né? A partir do versículo 22, dá a entender que está falando da grande tribulação que antecede a sua segunda vinda. Primeiro vem a tribulação, né? Declara que por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. Declara que virão os falsos cristos e falsos profetas, que é para os cristãos se manterem firmes e não acreditar. Declara que está anunciando a verdade para que os cristãos não sejam enganados. Então, meu irmão, a verdade, ela está sendo pregada há 2000 anos. A gente tem acesso a essa palavra, está aí para a gente ler, para a gente meditar e para a gente não se deixar enganar, né? Isso hoje, daqui, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas se for daqui a 100 anos essa palavra vai estar sendo pregada da mesma maneira. E a gente tem que ficar vigilante, porque ele virá como um relâmpago, se mostrará do ocidente, um relâmpago que se mostrará do ocidente ao oriente. Aqui está falando, quando fala no relâmpago, é na velocidade, né? Quando ele diz que onde estiver o cadáver se ajuntarão as águias, faz referência às pessoas usadas por espíritos demoníacos para propósitos malignos, se reúnem em volta dos falsos messias e desviam a pessoa da verdade. Dos versículos 29 a 35, Jesus está anunciando sua vinda sobre as nuvens, que é a promessa, né, para o povo de Deus. O Senhor voltará nas nuvens. Os anjos virão, tocarão o chofar e ajuntarão os escolhidos. As tribos da terra lamentarão. É no sentido de não terem acreditado que Ele é o Senhor e o Salvador. E quando acontecer a volta de Jesus, muitos vão ficar chorando de não terem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. Não ter reconhecido que Ele voltaria para recolher a sua igreja. Agora, sendo tarde demais, né? Nos versículos 36 a 44, fala da vigilância. Sua volta é certa e será repentinamente. Lembrando que a salvação é individual. Então, a nossa salvação, a gente não carrega papai e mamãe, a gente não carrega filhinho, a gente não carrega marido, mulher, a gente não carrega os amigos, a gente vai sozinho. Então, é importante, se você, como eu, queremos que os nossos queridos vão junto, a gente tem que proclamar essa palavra. E é uma coisa séria, a gente sempre acha que é para amanhã. Na época de Noé, as pessoas também achavam, esse velho está caduco, né? Não vai acontecer isso. E Noé, ele perseverou na construção da arca. E quando chegou o grande dia, a porta da arca foi trancada. E assim, a pregação da volta de Jesus, ela tem sido falada ano após ano, dia após dia. E as pessoas acham que vai dar tempo, as pessoas não acreditam, mas quando acreditam, acham que podem viver a sua vida, que vai dar tempo. A gente não sabe se vai dar tempo. Então, assim, que a gente mantenha a nossa vida firme, buscando ao Senhor. Tem dia que a gente escorrega? Tem. Tem dia que a gente não está com essa fé tão forte? Tem. Mas vamos perseverar em buscar o Senhor. Vamos perseverar em estar firme com Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça e que a gente não caia, que a gente não se desvie, que a gente tome a palavra e viva a palavra. No nome de Jesus, e que a gente conquiste pessoas para essa grande caminhada. Dos versículos 45 ao 50, ele fala da vigilância e manterem sua fé. Pranto e ranger de dentes, acredita-se que serão para os que ficarem. Você já imaginou, no grande dia, vamos aqui passear um pouco, né? Você já imaginou, no grande dia, a gente subindo e olhando para trás e vendo os nossos ficando? Já imaginou que coisa terrível? Já imaginou?
É uma coisa séria. Às vezes a gente vê um filme, a gente fica achando que isso não é com a gente, mas vamos colocar essa palavra no nosso coração, ter essa responsabilidade, ter esse compromisso de pregar a volta de Jesus, que hoje as igrejas pregam muito pouco a volta de Jesus. Todo mundo quer saber de prosperidade, quer uma teologia de solução, de milagre, mas não querem conserto, não querem santificação, não querem pagar preço, e é uma coisa muito séria. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então, assim, que a gente tenha essa visão e esse comprometimento, porque às vezes nós podemos achar que nós escolhemos fazer um cursinho, né? Um cursinho basiquinho, né? De Novo Testamento. A gente está aqui, não pense você que foi você que escolheu, não pense você que foi eu que escolhi para estar aqui nessa noite falando isso para você, porque tudo vem de Deus. Eu podia estar fazendo outras coisas, eu podia estar envolvida com outras coisas, curtindo meus netinhos, curtindo uma porção de coisa, né? Passeando mais ou menos, porque na época da pandemia a gente não está podendo passear muito, mas enfim, a gente podia estar fazendo muitas outras coisas, tanto eu quanto você. Mas aprove a Deus que a gente estivesse nessa noite falando a palavra dele. Para quê? Para ir para o vento? Não. Para que a gente tome direção e se firme na presença do Senhor, porque a palavra, ela não muda. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. E não dá para a gente acreditar só em 10% ou só em 90% do que Jesus falou. A gente tem que acreditar 100% no que ele falou. E ele diz que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai buscar os escolhidos. Que nessa escolha, se ele voltar e a gente não estiver aqui na terra, os escolhidos sejam você e eu. Que nessa noite a gente tenha assim uma reflexão e a gente faça uma reflexão profunda da nossa vida e ver aquilo que a gente precisa se consertar diante do Senhor, aquilo que a gente precisa crescer diante do Senhor. É para os outros não, é para nós. E vamos lembrar das pessoas que não têm essa aliança com o Senhor e vamos contagiá-las, vamos convidá-las para caminhar com esse Jesus que é maravilhoso. Ok? Até amanhã. Tchau para você. Tenha uma boa noite.